Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e o vídeo de hoje vai ser sobre as gêmeas silenciosas. June e Jennifer Gibbons nasceram no dia 11 de abril de 1963. Elas eram gêmeas idênticas que cresceram no país de Gales, no Reino Unido. Elas se tornaram conhecidas como as gêmeas silenciosas, uma vez que se comunicavam apenas entre elas mesmas. As duas eram filhas dos imigrantes caribenhos Gloria e Aubrey Gibbons. Gloria era uma dona de casa e Aubrey era um técnico da Força Aérea Real. Pouco após o nascimento das gêmeas em Barbados, a família se mudou para o país de Gales. As irmãs eram inseparáveis e, para se comunicar, elas utilizavam uma língua falada apenas na ilha caribenha onde elas nasceram. É um idioma baseado no inglês, reservado apenas para situações menos formais, como na música e na fala social. Somado a isso, elas também falavam de forma extremamente rápida, então apenas as pessoas da família delas conseguiam entendê-las. Por serem as únicas crianças negras na comunidade, elas foram condenadas ao ostracismo na escola, ou seja, elas sofriam bullying, eram excluídas, e isso foi muito traumático para as duas, que inclusive faziam o pessoal da escola as dispensarem todos os dias para não terem que passar por esse assédio. Então, nessa fase, o idioma das duas começou a ser ainda mais individual e fechado, ininteligível para os outros. Logo, as irmãs não falavam mais com ninguém, nem da família, só entre elas mesmas e a irmã mais nova, Rose. Quando fizeram 14 anos de idade, uma sucessão de terapias tentou fazer, sem sucesso, com que elas se comunicassem com os outros. Elas então foram mandadas para internatos diferentes para tentar melhorar isso, só que apenas acabou piorando. Elas ficaram catatônicas e se isolaram cada vez mais do mundo. Quando finalmente foram reunidas de novo, as duas passaram 2 anos isolando-se nos quartos, apenas empenhadas em criar histórias e peças com suas bonecas. Juntas, elas criaram muitas peças de teatro e histórias no estilo de novela e até chegaram a gravar em fitas algumas delas, com elas atuando, falando em voz alta, apenas como um presente para a irmã mais nova. No Natal de 1979, quando elas tinham 16 anos, as duas ganharam diários de presente e isso as incentivou a seguir a carreira de escritoras. Elas participaram de um curso de escrita criativa por correspondência e, para fazer isso, elas acabaram escrevendo diversos contos. Os romances que elas escreviam se passavam, em sua maioria das vezes, nos Estados Unidos, principalmente em Malibu, na Califórnia, e contavam com personagens, homens e mulheres, com comportamentos estranhos e até com algumas tendências criminosas. Para vocês terem uma ideia, em uma das histórias que Jennifer escreveu, um pai está desesperado para salvar a vida do filho, que tem uma doença cardíaca, então ele resolve matar o cão da família para pegar o coração do bichinho e fazer um transplante no filho. Depois disso, o espírito do cachorro passa a viver no corpo do filho e depois finalmente tem sua vingança contra o pai. Seus romances foram autopublicados por uma editora e depois elas tentaram vender alguns de seus contos para algumas revistas, mas sem sucesso. As meninas então cometeram uma série de crimes, entre eles vandalismo, furto e também um incêndio criminoso. Por conta disso, elas foram internadas em um hospital psiquiátrico de alta segurança e ficaram lá por 14 anos. Anos mais tarde, June chegou a condenar a longa internação que elas tiveram, dizendo que tinha sido apenas porque elas não falavam. Ela disse que a maioria, na verdade todos os delinquentes juvenis, pegavam apenas 2 anos e elas pegaram muito mais, apenas, digamos assim, por birra, porque elas não queriam se comunicar com os outros. Esse motivo tolo, ela acredita que foi o que levou-as a ficarem presas lá por muito mais tempo do que o necessário e elas acabaram perdendo as esperanças. Ela disse também que chegou a escrever uma carta para a Rainha Elizabeth na época pedindo para que elas as tirassem de lá, mas não adiantou nada. As meninas ficavam sob uma dose elevada de medicamentos antipsicóticos, o que afetava, prejudicava a concentração delas, e Jennifer inclusive chegou a desenvolver um distúrbio neurológico que resultava em movimentos involuntários e repetitivos.
Os medicamentos, aparentemente, foram ajustados o suficiente para que elas conseguissem voltar a escrever os diários que tinham começado em 1980, e logo elas também puderam se juntar ao coral do hospital, porém logo perderam o interesse em escrever. Um suposto teste de QI foi feito com as gêmeas enquanto elas estavam internadas e o resultado foi acima da média. De acordo com uma jornalista, as irmãs tinham um acordo em que se uma morresse, a outra deveria começar a falar e viver uma vida normal. Durante sua estadia no hospital, elas começaram a acreditar que uma das duas deveria morrer, e após muita discussão, Jennifer acabou concordando em se sacrificar. Em março de 1993, as duas foram transferidas do hospital a uma outra clínica, porém, na chegada, Jennifer não estava mais consciente. Ela foi levada para o hospital, onde acabou morrendo por conta de uma miocardite aguda, que é basicamente uma inflamação do músculo do coração. Não havia evidência de drogas ou veneno em seu organismo e sua morte continua sendo um mistério até hoje. No inquérito, June disse que Jennifer estava agindo de maneira estranha cerca de um dia antes da transferência delas. Ela estava alegando que não conseguia respirar, estava com a fala ofegante e dizia que estava morrendo. Na viagem até a clínica, Jennifer chegou a dormir no colo de June com os olhos abertos. Em uma visita, alguns dias depois, uma jornalista disse que June estava com um humor estranho e chegou a dizer: "Estou finalmente livre, Jennifer deu sua vida por mim." Após a morte da irmã, ela deu algumas entrevistas e em 2008 já estava vivendo de forma calma e independente, próxima aos pais, no país de Gales. Ela não precisa mais de acompanhamento psiquiátrico, vive uma vida normal, é aceita pela sua comunidade e busca deixar o passado para trás. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você achou. Se você curtiu, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve se ainda não é inscrito e ativa o sininho aqui embaixo também para não perder nada de novo que a gente postar. Nos vemos no próximo vídeo.